Outra coisa, tá certo? Que eu quero falar também, né, é que aqui existem alguns canais de divulgação, tá? Então, por exemplo, tem o CEPOF, tá certo? Que é um canal do professor Vanderlei, tá? Nesse canal tem aulas de Física 1, tem aulas de cálculo que você pode assistir. Tem um curso lá de Física 1 completo, tem um curso de Cálculo 1 completo, tá certo? Né? Tá? Então você precisa correr atrás. Vocês provavelmente já tiveram aula de cálculo, né? E está todo mundo com medo. Isso é natural, porra, eu também tive medo, tá certo? Né? O cara vai lá, faz um monte de... Porra, o cara tem experiência. Você diz, porra, eu tô ferrado, né? Isso é natural, porra. Eu tive, sabe, pensei a mesma coisa. Ih, tô ferrado, não vou aguentar esse negócio. E eu, não, peraí, porra, deixa eu me organizar, deixa eu estudar, né? Então, olhem esse negócio. Agora também não é para olhar esses canais, tá certo? Só como se estivesse vendo uma novela da Globo. Você tem que estar com a porra do caderno lá anotando, né? Para, vê, faz a conta, volta, tá certo? Isso é uma coisa importante que vocês façam, tá? Existe esse outro canal, tá certo? Esse foi o que eu criei, esse Oficiência. Ele é um canal que ele tem mais um cunho de você fazer experimentos, tá certo? Fazer demonstrações, coisas assim. Também é uma coisa que eu acho que vocês devem olhar, tá certo? Porque muitas vezes isso vai te ajudar lá no curso, no laboratório de Física 1, em coisas assim, tá certo? Tá? Tem um outro canal também, o canal do professor Walter Liu. Se você for no YouTube, coloca Walter Liu, vai aparecer esse cara aqui. As aulas desse cara aqui são perfeitas, as melhores aulas que eu já assisti, tá? Sabe? Então você tem que olhar, tem um monte de coisa que você pode lançar a mão disso, tá? Agora, tá certo? Também é preciso que eu fale para vocês que não existe uma fórmula por sucesso, né? Cada pessoa tem que descobrir o que vai fazer. E se existisse essa fórmula, eu não estaria falando para vocês, eu estaria vendendo, né? Eu não ia falar, eu ia vender. Tá? Então, todo mundo tem que descobrir, tá certo? A sua maneira. Alguém pode te dizer, olha, mais ou menos assim, né? A outra coisa, é importante que você ouça as pessoas que têm mais experiência, tá certo? Né? Você não precisa fazer tudo que o cara manda você fazer, mas escuta o cara. Isso te salva de muita coisa, isso me ajudou muito, tá? Escuta, tá certo? Você não precisa fazer, só escuta, pensa, acabou, tá? Então agora, tá certo? Eu vou falar do canal Oficiência, tá certo? Depois, se vocês quiserem, tá certo? Saber mais detalhes sobre o canal do CEPOF, vocês podem falar com o Sebastião aqui, que é uma das pessoas que participa ativamente do canal do CEPOF, tá? O professor Sebastião, tá? Então, é só falar com ele está escondido aqui, mas é só procurar ele, tá certo? Tá? Mas é importante que vocês venham, tá certo? Tem toda essa infraestrutura para você fazer, aprender coisas, né? Tá certo? Essa aqui é a equipe lá que forma o nosso ambiente de filmagem, tá? Que sou eu, tá? Uma pessoa muito motivada, tá certo? Que eu sempre falo é o Brás, tá? O Brás está aqui, tá? Ah, o Brás está ali, ó, tá vendo? Então é um cara que está sempre filmando, tá certo? A gente filma, não tem muita experiência, fica uma merda, de fala que tá bom, tá certo? Né? Então é um cara que está sempre, tá bom, mas vamos repetir para melhorar, tá certo? Né? Tá certo? Né? Então é uma coisa que a gente vai fazendo. E é uma pessoa que qualquer hora que você precise dele, ele está aqui, tá certo? Fazendo essas coisas, tá? Então a filosofia desse canal Oficiência, né? É você fazer experimentos de ciência básica, tá? Física, química, matemática, tá certo? E saber para que o conhecimento serve, né? Porra, eu estou estudando mecânica, para que serve isso? O que você faz com esse conhecimento? Qual é a aplicação tecnológica que isso tem? Isso é uma coisa extremamente importante, né? Atualmente, tá? Você tem que saber qualquer coisa para que serve. Alguém vai te perguntar sempre: quanto é que isso vai render de dinheiro? Tá certo? Então isso é uma coisa importante, tá certo? Que você aprenda, tá certo? E você olhando essas coisas, você vai aprender. No canal Oficiência lá, existe hoje mais de 90 vídeos, tá? Né? Existe mecânica, eletricidade, uns cursos com Arduino, tá certo? Que é um processadorzinho que eu vou falar para vocês aqui, que você pode aprender.
aprendeu a fazer um monte de coisa, tá? Mas agora, pessoal, uma coisa que você tem que fazer nesses primeiros meses é se focar nos cursos, tá certo? Você pode até dar uma olhada lá no meu canal, dá uma olhada lá assim, sabe? Acabou. Mas o seu foco é o curso, porque eu tenho certeza, tá certo? Que está todo mundo meio apavorado, né? Isso é normal. Aí eu digo, não, peraí, esse primeiro mês deixa eu me dedicar aqui e acabou-se. Aí depois você pode começar a fazer outras coisas. É importante que você faça outras coisas. Mas é aquele negócio. Nesse primeiro momento, precisa ter uma dedicação para os cursos, tá certo? Tá? Então eu vou fazer algumas demonstrações aqui, provavelmente muitas delas vocês já conhecem, tenham visto no colégio, né? Uma primeira demonstração que eu vou fazer aqui, tá certo? É sobre a lei da inércia, né? Aristóteles, os filósofos, eles pensavam que para um corpo se manter em movimento, você precisava estar aplicando uma força, né? E o Galileu já não, o Galileu conseguiu, ele desmentia isso. Ele falava o seguinte: não, se você não tiver nada de atrito, o corpo ele pode se locomover sem você aplicar uma força, tá? Né? Então, na ausência de uma força, um objeto continua a mover-se com movimento retilíneo e com velocidade constante. Você não precisa de ter uma força, tá? E isso aí é devido ao princípio da inércia, né? O Galileu morre em 1642 e em 1643 nasce o Newton, né? E o Newton, tá certo, formula as leis da mecânica, né? E desenvolve uma nova matemática, né, que permite que se façam inúmeros cálculos, tá? Né? E aí, a primeira lei de Newton, o Newton enuncia assim: um corpo permanece no seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que atuam sobre ele for nula, tá? Né? Então é o seguinte, você tem um carro, por que você não consegue empurrar um carro? Tá? Você tem um carro aqui, está destravado, não está com os freios puxados. É por causa do peso do carro? Não é por causa do peso. O peso é anulado pela normal. É por causa do atrito? Não é por causa do atrito, tá? É por causa da inércia, porque o carro tem massa, tá certo? Por isso que você não consegue empurrar, tá? E aí lá no Oficiência tem vários experimentos, tá certo? Eu vou mostrar um para vocês aqui, tá? Que é esse aqui, ó, tá? Aqui tem uma garrafa, né, com água só para ela não cair, tá? Tá certo? Isso aqui é um pedaço de tubo PVC, mas tem uns negócios desse tipo que se usa para fazer bordado, eu não sei como é que é o nome, é um aro assim de madeira, isso é fácil você comprar. Então você pode fazer isso aqui, ó, tá? Vou colocar aqui, tá? E vou colocar, tem uma porquinha aqui, que eu vou colocar aqui em cima, né? E eu vou tirar esse aro muito rápido, tá certo? Tá? O atrito aqui é mínimo. Tá certo? E o que vai acontecer? Quando eu tiro esse aro, a única força que vai estar atuando nessa porcazinha é o peso, né? E ela vai cair justamente dentro da garrafa. Tá certo? Tá? Então é só isso aqui, ó. Né? Tá? Então essas coisas, dê uma olhada lá no canal, tem uns 3 experimentos. Tem um com ovo, tá certo? Que o ovo fica girando. Tem um ovo que você coloca a mão, ele para. E tem um ovo que ele fica girando. Você coloca a mão, tira a mão e ele continua girando, tá? E isso é devido ao princípio da inércia, tá? Galileu, né, ele começou a fazer experimentos de mecânica, tá certo? Né? Ele foi o cara que criou uma nova maneira, tá certo, de você desenvolver conceitos, tá certo? Tá? Aristóteles falava, né, que corpos mais pesados caem mais rapidamente do que corpos leves, né? E o Galileu não concordava com isso. E o Galileu começou a estudar esse tipo de coisa, tá? Só tem que o Aristóteles, esse pessoal ficava conversando até chegar numa conclusão, né? E o Galileu não, o Galileu ia fazer experimento, ia para o laboratório dele lá, né? E começava a repetir experimentos. E ele começou a lançar corpos pequenos e grandes, pedra, né? Uma pedra grande, uma pedra pequena, e olhar quando ela batia na água. Ele observava que para todas as vezes a água subia ao mesmo tempo, né? E ele começou a desconfiar, não, peraí, o tempo de queda não depende do tamanho, da massa do corpo, tá? Só tem que aí ele começou a fazer, né,
inúmeros experimentos. O Galileu, ele entrou na faculdade de medicina, mas depois ele viu logo que não era a praia dele, e aí ele mudou de cidade e foi estudar matemática. Quando ele estava na faculdade de medicina, ele descobriu, né, que o período de oscilação de um pêndulo independia da massa do pêndulo, dependia só do comprimento do fio. Tá? Isso aí se chama de isocronismo. Tá? Você pode fazer um experimento desse com o Arduino. O Arduino é esse negócio aqui. Peraí, eu não posso apontar assim, né? Não. O Arduino está aqui. Isso aqui é um microprocessadorzinho barato, tá? Que você pode fazer inúmeros experimentos. Daqui a um tempo, daqui a um mês e meio, comece a mexer com isso. Dê uma olhada lá no meu canal, está tudo em detalhe, isso aí. Tá? Então você pode fazer. Então aqui eu montei, tá, um experimento de pêndulo simples. Olha, aqui é o pêndulo, tá? E aqui, tá certo? Aqui eu tenho um emissor de luz, tá? Um emissor de radiação infravermelha e um detetor. Toda vez que esse fiozinho passar aqui, eu consigo detectar. E aí eu consigo medir o período de oscilação desse pêndulo, tá? Com o Arduino. Isso é uma coisa muito, muito simples, está todo em detalhes lá. Tá certo? Você vai precisar montar só essa eletrônica aqui, mas isso é explicado direitinho lá. Mas vamos ver coisas de física, coisas que estão ligadas com coisas que vocês vão fazer futuramente lá no laboratório com o professor Fernando. Então aqui eu fiz várias medidas, fui variando o comprimento e fui pegando os tempos lá com o Arduino. O Arduino foi medindo, o Galileu não tinha, né? Se o Galileu tivesse um Arduino, o Galileu tinha ficado muito mais famoso, né? Então eu plotei isso, peguei esses dados, tá certo? E eu tenho que analisar esses dados. Né? Se você fica só olhando para esses números, é quase impossível você analisar esses números. E aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer um gráfico. Né? Agora, qualquer coisa que vocês vão estar fazendo no laboratório, primeira coisa que você tem que fazer é fazer o gráfico desse negócio. Tá? Então, se você fizer o gráfico do tempo lá de oscilação, do período de oscilação em função do comprimento, você tem uma curva desse tipo. Tá? Isso aí não é uma reta. Tá? Então, para me tratar, descobrir, tá certo, que equação é essa, eu vou precisar de ter um computador para fazer isso. A única coisa que eu sei fazer uma análise rápida, sem precisar de computador, é reta. Né? Reta você sabe quem é o coeficiente angular, tá certo? Né? Essa reta, ela tem essa expressão aqui. Esse 2 aqui é o coeficiente angular, é a tangente desse ângulo, é esse pedaço dividido por esse. E esse número aqui, tá certo? É onde ela corta o eixo Y. Isso vocês sabem lá do colégio. Então, a única coisa que você sabe analisar rápido é reta. Então, o que vai ser sempre cobrado lá no laboratório de Física 1? Que você pegue as suas equações, seus gráficos, tentem transformar em reta. Porque reta você sabe analisar. Tá? Sempre vai estar pedindo para você fazer isso. Né? E aí existem várias técnicas de você fazer isso. Né? Uma das técnicas é você começar a mudar, colocar quadrado aqui, colocar log, mudar esses eixos. Tá? Vocês vão aprender isso lá. Então é o seguinte, o primeiro teste que eu vou fazer, eu vou colocar comprimento ao quadrado em função do tempo. Tá? Comprimento ao quadrado em função do tempo. Pô, ficou mais curva ainda, piorou. Então esse negócio não deve ser por esse lado. Então eu vou voltar para comprimento e vou plotar por tempo ao quadrado. Tá? Quando eu faço isso, ó, tá com cara de reta, esse negócio. Se eu passo aqui uma reta, isso é uma reta mesmo. Ó. Tem uma flutuação dos pontinhos, que foram pontos medidos, tem um erro da medida, mas isso aqui obedece perfeitamente uma reta. Né? E é uma reta que ela está passando, tá certo? Né? Que ela passa pela origem, tá certo? Ela passa no 0, 0. Então é uma reta que tem essa expressão, y igual a ax, o b é 0. Tá? Esses resultados são do meu pêndulo simples. Para mim calcular esse A, basta eu calcular essa tangente, que é aquele pedacinho 1,72 dividido por 0,42. Quando eu divido isso aí, eu já sei o A. Tá? Então é 4,095. Então a minha expressão é t ao quadrado 4,095 vezes L. Tá? Se eu tirar a raiz quadrada, eu posso escrever isso. T é igual a 2 raiz de L. Então, quando eu faço um experimento de pêndulo simples, eu tenho esse resultado. Tá? Né? Só tem o seguinte, quando vocês estão no colégio, lá
né? Ninguém te fala disso. O cara já te fala disso aqui, né? T igual a 2π raiz de E sobre G. É isso que o cara te dá. E aí o seguinte, né? Quem está certo? Newton, que calculou isso usando o cálculo diferencial, ou Galileu, com aquela continha dele vagabunda T² igual a 4L, né? Quem é que está certo? Isso é briga de cachorro grande, precisa tomar cuidado. Então uma coisa que você tem que aprender é não tirar partido de ninguém, mas mexer nessas equações, tentar aproximar elas o máximo possível uma da outra. Tá certo? Né? Então aqui, olha, se eu pegar, calcular, quadrar essa expressão, tá? Eu vou escrever T², 4, já apareceu um 4, π² sobre G vezes L, eu arrumei ali. Tá? π² dividido por G, isso aí é 1,005. Tá certo? Então essa expressão aí, ela é aproximadamente, tá certo? Essa aqui, que é a experiência que o Galileu deu. Tá certo? É a mesma coisa. Tá? Você sabe que ela é dessa fórmula, quando você faz a conta, mas um experimento não te dá isso. Tá certo? Né? Para você precisa ter uma resolução brutal no tempo para discriminar esse fator. Tá certo? Então é o seguinte, quando você faz uma experiência com um pêndulo simples, lá com o seu celular, você vai chegar nessa expressão. Tá? Depois, aqui na universidade, você vai aprender a fazer essa conta aqui, chegar nesse resultado. E você vai, inclusive, chegar numa conta que é um negócio muito mais sofisticado, que é calcular o período de oscilação do pêndulo para qualquer θ. Tá? Né? Quando o θ for muito pequeno, tá certo? Tudo isso aqui vai ficar zero, e fica esse T0 aqui, que é esse cara aqui, que é o que você conhece do colégio. Tá? Mas essa expressão aqui é o que você tira experimentalmente. Tá legal? Né? Mas o que o Galileu queria fazer, tá certo, era medir a queda dos corpos. Era isso que ele queria fazer. Tá? E ele não conseguia fazer isso. Né? E aí vem esse negócio, tá certo, de você descobrir a genialidade de uma pessoa, ou valorizar a genialidade de uma pessoa. Né? O cara que vai bolar um experimento para fazer uma coisa nova. Tá certo? Que foi o que o Galileu fez. Né? Então o Galileu começou a querer medir a queda dos corpos, ele não conseguia porque ele não tinha relógio. O tempo de queda é na ordem de milissegundos, ele não conseguia medir isso. Então ele pensou em fazer experimentos, tá certo? Usando o plano inclinado. Né? E a primeira tentativa dele era montar um plano inclinado e medir, tá certo, o tempo com um relógio de água. Ele abria e fechava uma torneirinha para ver quanto ficava de água. E ele não chegou a resultado nenhum, isso era muito impreciso. Mas ele continuou pensando, disse, como é que eu posso fazer esse experimento? Né? Como é que eu posso realizar esse negócio? Que hoje para a gente é uma coisa muito, muito trivial. Mas naquela época não era. Por quê? Porque não tinha relógio. Né? E aí o Galileu teve a sacada, tá certo, de fazer um plano inclinado, tá certo, onde ele ia deixar uma bolinha cair. E aqui tem vários sininhos iguais a esse. Toda vez que a bolinha passou aqui, ela ia fazer um barulho. Tá certo? Essa foi a sacada do Galileu. Né? Então ele largava lá e ficava escutando o barulho. A primeira vez que ele arrumou esses sininhos podiam se locomover aqui, ó. Eles podiam andar aqui, tá? Ele colocou os sininhos igualmente espaçados, como todo mundo colocaria, e largou a bolinha. E o que acontecia com o barulho? Era um barulho que cada vez ele ficava mais rápido, concordam? Porque a bolinha ia ganhando velocidade. Ele não conseguia entender aquele barulho, né? E aí vem a genialidade do cara. O cara disse, não, peraí, porra, deixa eu arrumar esses sininhos de tal maneira que o barulho fique igualmente espaçado. Tá certo? Porque igualmente espaçado eu sei discriminar. E depois eu vou e meço essas distâncias. E foi isso que o Galileu fez. Tá certo? Né? O Galileu, ele pegou aqui, tá certo? Colocou um determinado espaçamento em que o barulho estava igualmente espaçado. Pem, 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 tudo igualmente espaçado. Quando ele foi medir essas distâncias aqui, dos sininhos, tá certo? Né? Quando ele foi medir a distância dos sininhos, dava o quê? Quadrático. Era isso que ele fez. E aí ele descobriu esse negócio. Mas ele tem mais coisa que ele descobriu e que depois eu resolvi fazer um pêndulozinho, um plano inclinado desse do Galileu, um pouco mais sofisticado. Tá certo? Meu plano inclinado é isso aqui, ó, tá?
E eu usei um Arduino para medir esses tempos. E aqui fica a minha bolinha, tá? Ela está aqui, ó. E aqui está passando corrente nessa bobina que gera um campo magnético que atrai essa bolinha. Fica presa essa bolinha aí. Toda vez, quando essa bolinha cai, que ela passa pela frente desses sensores, esse sensor é isso aqui, ó. Ele tem um emissor de infravermelho e um detetor. Então, quando a bolinha passa, tá certo? Luz infravermelha sai desse emissor, aqui, desse emissor aqui, e entra aqui nesse cara e você consegue medir esses tempos. Tá? Então foi isso que eu fiz, tá certo? Só tem que eu arrumei agora esse negócio aqui para o barulho ficar igualmente espaçado. Fui lá, fiquei brincando com essas distâncias, escutando o barulho. Tá? Mas o Arduino, eu tenho a vantagem dele me dar o tempo também. Tá certo? Então esse experimento, tá certo? Ele está aqui, ó. Tá? Então aqui está o meu plano, tá? Eu vou ligar uma fontezinha da bobina, que ela está desligada aqui. Tá? Desliguei agora. E aqui está o meu microcomputador. O Arduino vai coletar esses pontos e vai transferir para o computador. Tá certo? E vai gerar também um barulho lá, que eu coloquei uma buzininha para copiar o Galileu, para fazer o pêndulozinho, para fazer o sininho dele lá. Então eu tenho a minha esferinha aqui. Está aqui, ó. Tá? Esses caras aqui eu já arrumei, eles têm uma distribuição quadrática, eu fiquei brincando com isso, tá? E agora eu vou fazer essa bolinha cair e olhem só, escutem só o barulho. Tá? Todos eles têm o mesmo tempo. Tá certo? Aí você diz, porra, é difícil ver isso. Agora não, porque eu posso lá, o Arduino mede esses tempos para mim. Tá? E esses tempos, eles estão aqui, ó. Tá certo? Eles estão aqui. Tá certo? Eles são todos da ordem de 360 milissegundos. Tá? Tá certo? E se eu for medir essas distâncias aqui, elas são quadráticas. E aí o Galileu fez esse experimento. Mas o Galileu foi além. Tá certo? E eu copiei dele. Tá? O que ele fez? É o que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, eu montei esse negocinho igual ao do Galileu e esse aqui são as distâncias dos meus sensores, essas distâncias aqui, que o barulho fica igualmente espaçado. Tá certo? E aí o que foi que eu fiz, que o Galileu também fez? Eu comecei a variar essa altura H. Tá? Eu medi tempos para vários Hs. E observem que esses tempos aqui, eles são sempre múltiplos desse valor. Então, olha, 0,9, 1,8, 0,5, 1,1, tudo é múltiplo. Tá certo? Então é o seguinte, essa distribuição quadrática, ela é válida para qualquer ângulo. Tá certo? Você pode ir inclinando, 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 ela é sempre quadrática. Tá? Deixa eu ir aqui na frente. E aí o que o Galileu fez? O Galileu fez o seguinte: assim é quadrático, assim é quadrático, assim é quadrático, assim é quadrático. Porra, quando for assim vai ser quadrático, cair assim na vertical. Tá certo? E aí ele descobriu que a queda era quadrática. Tá certo? Observem que nem tudo você precisa medir. Tem coisas que não dá para medir, mas você tem uma indução de um resultado. Tá certo? Vocês vão fazer um experimento, eu acho que no segundo semestre, não é? De zero absoluto ou é agora? Segundo semestre. O zero absoluto é impossível você medir. Qualquer alteração você tira do zero. Mas você vai tirar uma curva, tá certo? Que você vai medir alguns pontos, você vai dizer, quando for zero é tal temperatura. Quando todas as moléculas estiverem paradas, é tal temperatura. Tá? Esse é o experimento que vocês vão fazer, que é similar a esse. Tá? Você medir assim e dizer o seguinte, não, tá certo? Se você pegar esses resultados, tá certo? Que eu tirei com o Arduino, tá? Né? Tem uma coisa aqui também que é importante. Olha essa curva aqui do plano inclinado, eu plotei tempo por distância, para essa altura. Essa curva aqui, ela tem a mesma cara daquela curva do pêndulo. O pêndulo também era assim. Ela não é igual, ela tem o mesmo formato. Tá? Mas vamos para frente. Vocês não estão acostumados a plotar isso assim. Vocês geralmente plotam assim, né? Posição por tempo, nessas quedas livres.
E aí você tem esses negócios que são parábolas, tudo é quadrático. Isso aí é difícil você analisar, mas se você quadrar um desses eixos aí, essas coisas vão ficar assim. Tá certo? Né? E você vê que agora todas são retas, tá certo? Você sabe descobrir esse coeficiente e sabe descobrir que é uma expressão daquele tipo. Tá certo? Tá? Esses pontos aqui, eles fogem um pouco da reta, da curva preta aqui, ó. Esses pontos, esses primeiros aqui, né? Tentem pensar por quê. Eu acho que lá no meu canal eu falo por quê, tá? Mas pensem aí um pouquinho, tá certo? Não agora, tá certo? Tá? Porque eles fogem um pouquinho e os outros ficam todos bonitinhos, tá? Deixa eu ir para frente aqui, tá? Então observe o seguinte: quando você fizer um experimento de queda livre, vai dar aquele mesmo formato de curva, tá certo? Por que todas essas curvas, pêndulo simples, queda num plano inclinado, queda na vertical, tudo tem esse formato? É porque todas estão sofrendo a ação do mesmo ente, né, que é a aceleração da gravidade, tá certo? Tá? Então essas são coisas, tá certo, que você precisa olhar, elas estão nas entrelinhas ali. Você precisa ver, não, porra, tudo é a mesma coisa, tá certo? Né? É estranho, né? Pêndulo simples com queda livre, mas é a mesma coisa, tá certo? Né? É o mesmo ente que está agindo ali, tá certo? Tá? Agora, eu queria mostrar um outro experimento para vocês, tá certo? Que é de transformação adiabática, tá? A transformação adiabática é uma transformação que ela ocorre muito rápida, tá certo? E aí não tem troca, o sistema não consegue perder energia para o exterior, nem absorver energia do exterior. Ele pega a energia dele mesmo, tá certo? Tá? É isso que acontece na transformação adiabática. A transformação adiabática, provavelmente vocês já vivenciaram ela, tá? Né? Quando você está enchendo o pneu de uma bicicleta, tá certo? Você está bombeando lá, você vê que a bomba fica quente, tá? A pressão está aumentando, PV é igual a T, proporcional a T. Então, se a pressão aumenta, a temperatura tem que aumentar, tá certo? Né? Isso é uma coisa. A outra coisa, na expansão, quando você pega um spray desses, tá certo? E aperta, a pontinha dele fica gelada, tá certo? Por quê? Esse gás aqui, ele sai tão rápido que ele não consegue pegar a energia do meio, ele tira a energia dele mesmo e aí ele esfria, tá certo? Tá? Vamos ver se a gente consegue ver isso aqui nos nossos experimentos, tá? O primeiro experimento que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, ó, tá? Eu tenho um termômetro e uma bomba e eu vou pressionar, eu vou aumentar a pressão do sistema aqui, tá? Então, vamos ver se a gente confirma algumas coisas que a gente estudou no colégio, lá, tá? Para esse negócio ficar mais visível, eu vou jogar um pouquinho de álcool aqui dentro, tá? É um vidro da Calvin Klein, mas é álcool. O Brenda não deixou eu pegar o perfume dele lá, deu só o vidro com álcool. Tá? Então tá aqui, tá? Eu tenho a minha bomba aqui, tá? E eu vou olhar a temperatura aqui, ó. Então a temperatura, eu tenho um sensor de temperatura aqui dentro dessa garrafa. A temperatura está em torno de 24 graus. Eu vou colocar essa rolha aqui, tá certo? E vou aumentar a pressão. Se eu aumento a pressão da garrafa, a temperatura tem que subir, tá? Vamos ver se isso é verdade. Ó, 27, ó, tá subindo, tá? Coisa que você aprende no colégio e aqui você consegue ver rapidamente. Agora o seguinte, se eu abrir isso de uma vez, esse gás aqui vai sair todo, muito rápido, tá? E aí ele vai tirar a energia dele mesmo, tá? E essa garrafa vai esfriar. Olha a temperatura lá, 31, ó, 28, 24, 21, 20, tá vendo? Tá esfriando. Se eu aumentar de novo a pressão, aqui, ó, some a nuvem e ele começa a aquecer de novo, tá? Tá certo? Então esse aqui é um tipo de expansão adiabática, tá? Quando eu tenho um gás que ele expande muito rapidamente, ele esfria, tá certo? Tá? Eu acho que o professor Vanderlei falou para vocês que foi desenvolvido um bisturi aqui, né? Era uma coisa muito antiga que era um gás que é a mesma coisa aqui, tá certo? Tá? Então é isso que vai acontecer, ó, tá? Ele gela completamente, tá?
e a temperatura caiu lá para 18 graus, tá? Eu gravei um vídeo, tá certo? Que era de uma panela de pressão. Essa panela aqui, ela tá com o sensor de pressão tá virado para cá, mas tem um vídeo lá que eu fiz essa modificação nessa panela e gravei esse vídeo, tá? A temperatura da água aqui está a 120 graus, tá certo? A temperatura da água. Eu já medi isso aí. Se você for lá no meu vídeo, você vai ver 120 graus, porque a pressão é muito alta, tá? Se eu tirar essa tampinha aqui, eu consigo colocar minha mão aqui? Qual vai queimar? 120 graus. Ou se o negócio da expansão realmente é verdade, eu acredito e vou ter coragem de colocar minha mão. Né? Está 120 graus, eu garanto para vocês. Então é o seguinte, se você vier aqui, tirar essa tampinha, não queima. Tá quente. Deve estar uns 60 graus, coisa assim. Por quê? Tem uma expansão muito grande. Tá certo? Né? Esse vapor sai tão rápido que ele precisa tirar a energia dele mesmo para expandir. E aí ele esfria. E eu consigo colocar a minha mão. Se você olhar lá, a temperatura está 120 graus. Tá? As duas madames não devem fazer isso em casa, tá certo? Isso é perigoso. Vocês duas mesmo, tá? Você está aí na frente. Tá certo? O cara ali também não, tá? Né? Você tem que fazer sempre essas coisas perto de um adulto, tá certo? Né? Mas você vê que aqui eu posso colocar a minha mão, tá? Então observem que esses experimentos, tá certo? Você pode fazer e são coisas que vocês vão fazer aqui, tá certo? Né? Tá? Mas são coisas, né, que em princípio assim, todo mundo fica com medo, né? E é engraçado, porque as pessoas têm muito medo, né? E o medo é bom, porque ele te protege. Eu fiz esse negócio lá no meu laboratório, chamei um monte de gente, chamei um monte de marmanjos lá, disse, coloca a mão aqui. Os caras não colocavam não, tá certo? Eu digo, pô, mas você não acredita em física? Os caras não colocavam, né? Tá? Então são coisas que realmente você tem que tomar cuidado, tá certo? Para não ocorrer nenhum acidente, tá? Tem um outro também aqui que eu queria falar para vocês, tá certo? Sobre o motor de combustão interna, tá certo, né? Como é que funciona o motor de um carro, tá certo? Existem dois tipos de motores, tá certo? De combustão interna, o motor de 4 tempos e o motor de 2 tempos, tá? O motor de 4 tempos é esse aqui, tá? Né? Quando o pistão está baixando, nessa situação aqui, a gente chama isso aqui de admissão, essa válvula abre e aí entra ar e combustível aqui, tá certo? Tá? Então aqui dentro do cilindro, tá certo? Fica uma mistura, tá certo? De ar e combustível. Essa válvula fecha e esse pistão começa a subir. Ele vai subindo, a pressão aumenta drasticamente aqui, tá certo? Se a gasolina for vagabunda, nessa hora que for aumentando a pressão, ela explode. Isso é ruim para o motor. Ela tem que explodir quando houver a ignição da vela. Quando tiver uma descarga elétrica, aí sim ela tem que explodir. E a hora que ocorre essa descarga elétrica é quando o pistão já começou a baixar um pouquinho. Aí agora aqui acontece a descarga elétrica e aí tem uma explosão e aí tem energia química transformada em energia mecânica e esse pistão aqui desce numa velocidade brutal, né, para fazer o motor girar. E depois ele vai de novo lá para cima, essa outra válvula abre, e aí os gases, né, tudo quanto é o resto da combustão, é jogado para fora, vai no escapamento do carro. Tá certo? Então é isso aí que são os 4 tempos desse motor. Tá? Será que você pode fazer uma coisa similar a isso, tá certo? Para fazer uma demonstração, né? Isso aqui é a vela, tá? É onde você dá um pulso de alta tensão, que é o que está aqui, ó, tá? Você pode agora fazer uma demonstração assim. Eu vou fazer isso aqui, depois eu volto lá. Então aqui, ó, tem um suporte desse aqui. Esse aqui foi o Bretas que fez, que eu vou mostrar para vocês. O Bretas é o cara que vai auxiliar o laboratório lá com o Fernando. Aqui eu vou colocar uma mistura de combustível, tá certo? E aqui eu vou jogar uma centelha elétrica. Isso aqui vai ser a minha vela, tá certo? E isso aqui vai estar ligado, tá certo? Numa ratoeirazinha, num negócio desses de matar pernilongo. Aquela raquete lá, ela dá uns 3.000 volts, tá certo? E eu posso chegar, quando eu dou essa ignição, vai ter uma explosão brutal aqui, e essa garrafa vai sair voando, tá certo? É isso que acontece lá no motor,
Tá? No motor, tá certo? Você precisa ajustar essa mistura ar-combustível. Não adianta você colocar muito combustível que você só vai jogar combustível fora, tá certo? A mistura, tá certo? O ideal é dessa aqui, 14 partes de ar por uma de combustível. Isso, a maioria dos carros, assim, os carros mais modernos, o motor já trabalha em mais alta temperatura, aí você trabalha em torno de 16 partes de ar por uma de combustível. Né? E quando você quer muita potência, tem um limite que você pode aumentar a quantidade de combustível. Mas não adianta você aumentar muito, tá certo? Porque não tem oxigênio suficiente, tá certo? Para provocar a queima, tá certo? Né? Então dessa demonstração, você pode fazer com um negócio assim, ó. Tá? Isso aqui foi o que o Bretas fez lá, tá? Parecido com aquele que eu mostrei. Aqui tem 2 fiozinhos aqui, eu vou ligar um pulso de alta tensão aqui, tá certo? E aqui eu vou colocar uma garrafa, tá certo? Né? Com uma mistura já de combustível, tá? Que eu vou usar álcool automotivo. Então eu vou colocar um pouco de álcool aqui dentro e vou dar uma descarga elétrica aqui, tá certo? Né? E vamos ver o que acontece. Vamos ver se eu consigo acertar o braço, tá? Então tá aqui. O que eu vou dar a descarga é isso aqui, tá? Que é uma ratoeira, aquele negócio de matar mosca lá, desculpe, não é ratoeira, matar pernilongo, eu desmontei, tirei os 2 fios aqui. Isso aqui você tem que tomar cuidado, porque isso aqui dá uns 3.000 volts aqui na ponta. Né? E aí, nós vamos colocar um pouco aqui de combustível, tá? E vamos provocar uma centelha aqui. Vou colocar aqui, tá? E agora eu vou ligar a minha alta tensão aqui. Tá certo? E vou dar descarga elétrica agora. Né? Você vê que o negócio vai longe, tá? Vamos ver essa explosão, tá certo? Como é que ela acontece filmada com uma câmera de alta velocidade? O que acontece dentro da garrafa? Tá? Dentro da garrafa, tá certo? Tá? Observem aqui, ó. Isso aqui sou eu, barriga dá para perceber que é minha, tá? Vamos ver lá. Isso aí foi feito lá no laboratório de Física 1, tá? Que vocês vão usar. Ó a explosão. Né? Tá? Então o negócio é violento, né? E por isso que você tira muita potência desses motores, tá certo? Né? Mas é isso, tá? Desculpa, Luiz. Isso foi feito no celular do professor Sebastião. Celular lá, Luiz. Tá? Então, pessoal, todas essas coisas são coisas que você pode, né, ter o prazer de entender se você entende física, matemática, química. Para isso que serve essas porra, tá certo? Esse negócio não serve só para judiar dos alunos, né? Esse negócio serve para muita gente ganhar dinheiro. E você tem que entender para participar desse rol de pessoas que vão ganhar dinheiro, tá? Né? Quero falar umas outras coisas para vocês, tá certo? Sobre eletrostática, tá? Eu vou tentar andar um pouco mais rápido aí por causa do tempo aqui, tá? Então, o Tales de Mileto, né, ele descobriu, tá certo? Que quando você atritava alguns corpos, esses corpos ganhavam a propriedade de atrair corpos leves, né? Isso aí foi descoberto 600 anos antes de Cristo. Como esse negócio não tinha nenhuma aplicação, isso ficou esquecido, né? Não prestava para nada isso naquela época, tá certo? William Gilbert era médico da coroa inglesa, tá certo? E provavelmente, né, o pessoal da coroa não ficava doente e ele tinha muito tempo para fazer pesquisa, e ele começou a fazer pesquisa de fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos, tá? E aí ele fez várias descobertas. Mas aí uma outra coisa que está por trás disso, tá? Ele fez um estudo de fenômenos magnéticos. Ele foi a primeira pessoa a pensar que a Terra se comportava como um grande ímã, tá certo? E ele não foi estudar isso de graça. Ele foi estudar isso porque a coroa inglesa estava interessada nas navegações. Todo mundo queria se localizar. Tá certo? Então observe que não existe nada de graça no mundo, né?
tá? Ele estudou essas coisas, mas era de interesse da coroa. Por isso a coroa dava dinheiro para ele, por isso ninguém da coroa ficava doente, para deixar ele mais tempo pesquisando, tá certo? Né? Então essas coisas, tá certo? São coisas que você sempre tem que ficar esperto, tá? Existem vários processos de eletrização. Um processo que vocês conhecem, devem ter feito já, né, é atrito. Né? Você pega um canudo e um pedaço de papel, esfrega um no outro, e esse canudo aqui ele vai ficar com carga negativa, e o papel fica com carga positiva. Aí você pega esse canudo, joga na parede e ele fica grudado, tá? Existem várias maneiras de você eletrizar um corpo. Uma é por atrito, a outra é por contato. Você pegar um corpo que está carregado e encostar ele num corpo que está descarregado, cargas migram de um corpo para outro, e o outro é indução, tá? A indução, que vocês estudaram no colégio, é uma coisa assim. Eu tenho um pedaço de papel aqui, tá? E vou aproximar um canudo que eu atritei ele, que eu eletrizei ele por atrito. Quando eu aproximo, essas cargas negativas do papel, elas querem ficar o mais longe possível do canudo. Existe uma separação de cargas. Esse corpo aqui, ele está eletrizado, ele não está eletrizado, apenas ocorreu uma separação. O que eu vou fazer agora? Eu vou encostar a minha mão nesse papelzinho aqui. Quando eu encosto, essas cargas negativas, elas querem ficar o mais longe possível do canudo. Elas migram para a minha mão. Se eu tiro a mão, tá certo? Né? Isso aqui fica positivo. Tá? Eu tirei a mão, ela não consegue mais voltar. Como é que eu posso neutralizar esse... Aí esse corpo fica eletrizado, todo ele fica com carga positiva, e tem um pedacinho de papel aqui que eu coloquei, esse papelzinho vai levantar. Tá certo? E aí esse corpo está carregado por indução. O corpo que se carrega por indução, a carga dele, ela tem sinal oposto à carga do corpo que induziu. Isso você aprendeu no colégio. Como é que eu faço para neutralizar esse cara? Ligo ele à terra. Tá? Então, se eu ligar esse cara à terra, ele vai ficar neutro de novo. Tá? Vamos ver se esse negócio é verdade. Tá certo? Né? Então, tá? Eu tenho meu sisteminha aqui montado. Tá? Tenho aqui, ó. Então, isso aqui é uma coisa que você pode fazer, não tem nada de mais. Um pedaço de cartolina, um pedacinho de papel aqui, tá certo? Né? E eu vou pegar esses canudos agora aqui de tomar refrigerante. Esses canudos, né, quando você eletriza ele, quando você atrita, eles ficam com carga negativa. Né? E a prova que eles ficam com carga negativa é que eles conseguem ficar grudados numa parede. Né? Vamos ver se ele não vai querer ficar aqui. Deixa eu ver. Aqui. É que ele vai estar caindo porque é muito liso. Tá? Por que ele cai? Ele está eletrizado. Se eu jogar aqui, ele não vai cair. Lá ele cai. Boa pergunta essa. Se eu colocar aqui, ele vai escorregar. Ele está eletrizado. Ele provoca uma separação na parede. A força elétrica está assim, concordam? Perpendicular. A força elétrica está puxando ele para a parede. Concordam? Todo mundo concorda com isso? A força elétrica está puxando ele para a parede. O que faz ele cair? Que força? Peso. Existe alguma força nessa situação aqui para bloquear? A força peso está aqui. Tem que aparecer uma força nessa direção para neutralizar a força peso. Que força é essa que está neutralizando, que ele fica grudado na parede? Qual força? Atrito. Tá? Atrito. Ali o atrito é muito baixo. Então não é a força elétrica que gruda ele na parede. Né? Desculpe, a força elétrica gruda ele na parede, mas não é ela que segura. Quem segura é a força de atrito. Tá? Então por isso que quando eu joguei ali, ele foi escorregando. Mas esse cara aqui, eu já medi, esse cara fica com carga negativa. Vamos ver se aquele negócio é verdade. Então eu vou aproximar aqui, olha, atritei aqui. Vou aproximar aqui, ó. Tá? Teve uma separação de cargas. Todo esse cara aqui, essa parte aqui da frente ficou toda com carga negativa. Se eu afasto, ele volta. Tá? Se eu vou atritar de novo, tá? Ah, é verdade. Tá aqui. Pô, o cara está filmando de costa o negócio. Tá aqui, tá? Então tá aqui, ó. Aqui. Tá? Vou encostar o dedo e tirar o dedo.
e esse cara está eletrizado. Ó. Tá? Corpo que se carrega por indução, o sinal da carga que esse cara ficou é contrário desse. Concordam? Como é que eu posso mostrar isso? Esse cara tem carga positiva, esse tem carga negativa, vai atrair, ó. O sinal é contrário mesmo. Se eu pegasse um vidro, ia rebaixar, ia abaixar ele. Tá certo? Porque o vidro fica positivo. Como é que eu faço para neutralizar esse cara? Ligo a terra. Como é que eu vou ligar a terra? Só fazer isso aqui, ó. Ficou neutro. Tá vendo? Né? Então deixa eu mostrar aqui. Agora eu vou fazer um assim para vocês. Tá? Tá aqui, ó. Tá? Aqui. Vou encostar o dedo. Tiro o dedo e tiro o canudo. Esse cara está carregado. Né? Tá certo? Se eu encosto a mão aqui, eu neutralizo ele. O que é ligar a terra? Ligar a terra é ligar a uma coisa muito grande. Eu sou a terra para isso. Eu estou isolado, meu sapato é de plástico. Mas eu sou muito grande para esse negócio. Essas cargas migram para mim e o meu potencial não muda. Ninguém consegue ver essa variação. Tá certo? Quando você tem um prédio, aí você tem que ligar na terra mesmo, porque o prédio é muito grande. Não dá para ligar numa pessoa. Né? Aqui não, eu posso ligar em mim e descarrego esse cara. Tá certo? Tá? Então isso aqui é uma coisa, tá certo? Que vocês podem encontrar lá nesse canal e brincar com isso, tá? Existe uma outra maneira, tá certo? Uma outra coisa também que foi inventada nessa época lá, que foi o eletróforo perpétuo de volta. Isso não foi inventado pelo Volta. O Volta inventou a bateria. O eletróforo, a gente fala que foi inventado, mas ele aperfeiçoou esse eletróforo. Como é que funciona o eletróforo de volta? E por que ele é perpétuo o nome? Então eu tenho um pedaço de PVC, tá certo? Um plástico. Vou atritar isso com um pedaço de papel higiênico. Tá? Quando eu atrito, isso aqui fica carregado negativamente. O papel fica positivo. Isso aqui fica com carga negativa. Agora eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou aproximar desse bloco de PVC uma chapa condutora. Pode ser ferro, alumínio, qualquer coisa. E vou segurar ela por um material isolante. Por um pedaço de plástico. Vou aproximar. Quando eu aproximo, o que acontece? Isso aqui tem carga negativa. As cargas negativas desse sistema vão querer ficar o mais longe possível dessa. E as cargas positivas vão ficar mais próximas. Quando eu encosto, tá? Né? Essas cargas negativas querem sair daqui. Elas não querem ficar perto dessa aqui. Quando eu vou lá e coloco a minha mão, essas cargas migram para a minha mão. Quando eu afastar isso aqui, tá certo? Esse sistema fica com carga positiva. Concordam? E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Porque eu não descarrego esse cara aqui. Por isso se chama de eletróforo perpétuo de volta. Tá certo? Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês isso aqui. Então, isso aqui é um pedaço de PVC, de forro, tá? Isso aqui, tá? Um pedaço de PVC, tá? Aqui. Pode ser qualquer plástico, e não pode estar úmido. Né? Eu vou atritar isso aqui com papel higiênico. Aqui eu tenho uma forma de pizza, e aqui tem uns pedacinhos de papel, esse papel de embrulhar bala. Né? Então, o que vai acontecer? Vamos lá. Então, atritei isso aqui, ó. Todo esse sistema ficou com carga negativa. Vou aproximar aqui. As cargas negativas vieram todas para cá, para a superfície. E eu vou ligar isso à terra. Como é que eu ligo a terra? Encosta a minha mão, ó. Essas cargas migraram para cá. Tiro. E quando eu separar, todo esse cara vai ficar com carga positiva, os papelzinhos ficam todos com a mesma carga de levanto. Né? Se eu vou neutralizar, como é que eu faço para neutralizar? Encosto a mão. Vou fazer de novo. Está aqui, ó. Encosto a mão, aqui, ó. Descarrego aqui. Faço de novo. Descarrego. Por isso chama perpétuo. Né? E posso fazer quantas vezes eu quiser. Tá certo? Tá? Então essas coisas todas foram inventadas, tá certo? Nessa época ali, tá certo? E todas elas tinham um apelo meio tecnológico, tá? Né? Eu vou depois chegar numa coisa que vocês já viram, mas vocês não sabem a dimensão
de como isso aí era construído, tá? Isso aqui é um eletróforo de volta que tem numa escola técnica lá na Itália, em Florença. É um negócio gigantesco, tá certo? O tamanho de uma sala, tá? Isso aqui, tá? Vocês provavelmente na escola lá, tá certo? Utilizaram, ou aqui já mostraram para vocês. Já teve um negócio do show da física, não teve? Vocês viram lá o gerador Van der Graaf? Tá legal. Então é o seguinte, eu vou mostrar para vocês o gerador Van der Graaf chique, tá? Então, esse cara foi o cara que inventou esse gerador, né? Isso aqui foi patenteado na época, em 1935, e a justificativa da patente é que ele conseguia atingir tensões de 10 megavolts, tá? E também que ele podia ser acoplado. As máquinas eletrostáticas da época, elas chegavam em 700 kV no máximo, tá certo? No máximo. Esse cara chegava em 10 mega, era muito maior. E ele tinha a vantagem que você podia acoplar 2 geradores. Então você podia fazer um gerador Van der Graaf que ficava com carga positiva e um outro que ficava com carga negativa. E é só depender das correias, do tipo de correia que você usava. Tá certo? E aí agora a diferença de potencial daqui para cá era 20 megavolts. Era o dobro, né? E aí o seguinte, você usa isso na escola, faz aquele showzinho do cabelo levantar, não sei o quê, mas esse negócio foi muito importante nessa época, tá certo? Tanto é que foi uma patente. Isso aqui é a inauguração, tá certo, de um gerador Van der Graaf lá no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, tá? Tem um monte de figurão aqui e os caras, tá certo, estão inaugurando um protótipo, tá? E aqui é a montagem, é o transporte das partes para fazer a montagem de um gerador Van der Graaf. Olha o tamanho da esfera, isso aqui tudo é caminhão, tá? Uma foto de longe. Aqui, ó, tem um cara aqui, tá certo? Em cima da esfera, então é um negócio gigantesco, tá certo? Isso aqui era o laboratório que estava sendo montado, né? Tá, e aqui, tá? Então é o seguinte, qual era a ideia? Era você ter um gerador que ficava com carga positiva e um outro gerador que ficava com carga negativa. E você podia acelerar íons de um para o outro e estudar a colisão desses íons, tá certo? Tá? Foi para isso que isso aí foi inventado, né? Então é o seguinte, né, isso aqui é a patente lá do Van der Graaf e a ideia era essa, um ficava com carga positiva, outro ficava com carga negativa. Não sei se vocês perceberam, mas os pesquisadores estão aqui dentro da esfera, tá certo? Por que eles ficavam dentro da esfera? Mas vocês já estudaram isso, tá certo? O que acontece quando você tem uma esfera condutora, tá certo? E ela está carregada? Como é que se comporta as coisas dentro da esfera? Como é que se comporta a diferença de potencial e campo elétrico? Tá certo? Dê uma pensada nisso. E por isso que os laboratórios dos caras eram aqui dentro, e aí eles não tinham, né, não corriam o risco de serem eletrocutados. Tá certo? Tem um outro experimento, tá certo, que é clássico, que é o efeito fotoelétrico, tá? Esse experimento aí, tá certo? O Einstein ganhou o prêmio Nobel por ter explicado ele. Mas a pessoa que observou o efeito fotoelétrico foi o Hertz. Como é que o Hertz descobriu isso? Ele pegou um tubo, tá certo? Né? De Crookes, isso aqui tinha um gás, e ele colocava uma tensão. Quando ele colocava uma tensão, começava a circular corrente de um eletrodo para o outro e o tubo acendia. Era isso que acontecia, tá? Mas aí ele fez a seguinte brincadeira. Ele viu que o tubo acendia em 5.000 volts. Ele foi subindo, parou em 4.900. Tá certo? E aí jogou luz num dos eletrodos. Ele iluminou o eletrodo negativo com luz ultravioleta. Na hora que ele iluminou, essa lâmpada acendeu. Tchuft! Tá certo? Acendeu. Aí ele desligou tudo, iluminou agora o eletrodo positivo com a mesma luz. A lâmpada não acendia, né? Não acendeu. Aí ele pegou, repetiu de novo. Não, peraí, deixa eu vir aqui, vou iluminar. Acendeu de novo. Aí o que é que ele concluiu? Que eram elétrons que estavam sendo injetados, estavam saindo daquele metal. Então você estava saindo. Os elétrons não saíam daqui porque isso aqui está muito positivo, essas cargas seguravam os elétrons. Mas aqui não, tá certo? Né? E aí isso precisou, isso aí foi estudado, tá certo? Né? E o cara que estudou isso aí em detalhes, tá certo? Foi o Lenard, tá? Que ganhou o prêmio Nobel por ter estudado o efeito fotoelétrico, por ter feito várias medidas desse efeito, tá certo?
Né? Só tem que naquela época, 1905, não tinha eletrônica, não tinha voltímetro digital, não tinha nada. A coisa mais sensível que tinha é uma coisa que quase ninguém valoriza, é eletroscópio. Todas as medidas eram feitas com eletroscópio. Tá certo? Né? Então o que o Lenard fez? Ele pegou um eletroscópio, tá certo? Carregou com carga negativa, uma placa de zinco, tá? E iluminou com radiação ultravioleta. Na hora que ele carregou o eletroscópio com carga negativa, né, essas duas chapinhas do eletroscópio ficaram com a mesma carga e se repeliram. Concordam? Depois ele iluminou isso aqui com radiação ultravioleta, né, esses elétrons saíam e aí as plaquinhas fechavam. Foi isso que ele fez. E aí ele fez vários experimentos desse tipo. Tá certo? E aí ele realmente concluiu, tá certo, né, que eram elétrons que eram fotoinjetados. Tá? Isso aí é bom que você dê uma olhada lá no meu canal. Isso aí tá feito em detalhes, eu falo mais coisas, tá? Então vamos agora, vou mostrar para vocês isso. Tá? Então é o seguinte, eu tenho um eletroscópio aqui, os meus dois estão acesos aqui, esse aqui é um eletroscópio eletrônico, né? Então eu vou tirar esse cara daqui, tá? E está aqui, esse aqui é um eletroscópio daqueles de folha de ouro. E aqui, de folha que não é ouro, é papel alumínio de lata de leite ninho, tá? Esse aqui. E aqui tem uma chapa de alumínio. Eu vou eletrizar esse cara com canudinho. E eu vou pegar uma lâmpada de uma luz negra que eu tenho aqui embaixo, tá? Isso aqui tem uma linha ultravioleta em 365 nanômetros. Tá certo? Né? Então eu vou eletrizar esse cara. Atritei o canudo, esse cara fica com carga negativa, vou passar essas cargas para cá, ó. Né? Tá, então esse cara está cheio de cargas negativas, agora. E eu vou iluminar isso aqui com radiação ultravioleta. O que é que vocês esperam? Vamos, pessoal? Hein? A chapinha tem que o quê? Fechar, né? Tem que fechar, é isso que você espera. Então, radiação ultravioleta, está aqui, ó. Nada acontece, não está fechando. Olha lá na filmagem do Brás, lá não está fechando. Será que o Lenard estava errado? O que acontece é o seguinte, esse material rapidamente ele se oxida, e aí cria uma camada de óxido de alumínio em cima. E o óxido de alumínio tem uma função de trabalho muito alta, ele é quase um isolante. Para isso aí funcionar, eu tenho que remover essa camada de óxido de alumínio. Rapidamente, em questão de minutos, ela se forma. Como é que eu posso remover ela? Usando o nosso bom e velho bombril. Né? Tá certo? Então está aqui, vou passar bombril, vou tirar ela. Tirar essa camada de óxido. Em questão de minutos, ela se forma aqui. Tá certo? Tirei aqui, ó. Vou colocar aqui de novo. Tá? Vou eletrizar. Aqui. Por contato. Tá certo? E agora eu vou com a minha lâmpada de ultravioleta lá, ó. Tá vendo? Descarregou. Tá? Lá no canal, eu faço com uma lâmpada branca, aí não descarrega. Dê uma olhada. Pessoal, eu acho que tem uns 10 minutinhos para, se alguém tiver pergunta, se alguém quiser fazer um chat. Nós já passamos muito da hora, tá? Também se quiserem depois a gente pode conversar, tá? Não tem, tá certo? Se quiserem me encontrar pelo corredor, estou sempre por aí, tá? Bom, boa noite. Eu gostei muito do que você disse. E uma coisa que me chamou a atenção e que é uma coisa que fica sempre rodando muito, é essa questão de física e engenharia. Principalmente porque eu gosto muito de tudo que você mostrou, principalmente da parte de elétrica, de MOSFETs e afins. São coisas que eu estudo, do Arduino, eletrônica e tais, e eu gosto. E eu fiquei muito em dúvida entre vir fazer um curso de física e fazer um curso de engenharia elétrica, por exemplo.
Mas pelo que eu vi, é bem possível seguir nessa área, mesmo dentro da física. Sim. Só que aí, no caso, as aplicações seriam para desenvolver novos tipos desses equipamentos, por exemplo? Por exemplo, se você for ver, as escolas, as universidades de engenharia no Brasil, elas basicamente elas não têm desenvolvimento. Desenvolvimento de MOSFET, de transistor, de laser é quase zero. Se você trabalha em física, nessa área, você pode contribuir nessa direção. Se você for numa universidade americana de engenharia elétrica, você não vai saber se você está dentro de uma universidade de engenharia ou se você está dentro do Instituto de Física. Tá? É muito misturado. Então eu acho o seguinte, hoje, por exemplo, mesmo que você diz, mas o Brasil não tem capacidade de produzir sensores, esse tipo de coisa. Se você faz física e está interessado nessa área, você pode descobrir muitas aplicações, porque você vai descobrir como esses sensores funcionam, todos esses detalhes que geralmente os engenheiros não sabem. Ele não sabe a física que está envolvida aqui, ele não sabe o potencial que tem aqui. Tá? Então eu acho que, por exemplo, aqui em São Carlos, você pode trabalhar com física aplicada. Tem vários grupos que trabalham com desenvolvimento, tá certo? De equipamento, de instrumento, que precisam de uma pessoa, tá certo? Que tenha uma formação de física, tá certo? E que muitas vezes ele vai... eu vou te falar com muita clareza, eu vou te falar o que o mercado não tem, que o Brasil precisa, tá certo? O Brasil não tem um cara que teste a viabilidade de uma ideia, tá certo? E isso um físico pode fazer. Você não precisa terminar a construção do equipamento, mas você precisa mostrar que aquilo é viável, tá? O Brasil não tem esse tipo de pessoas. Um cara com formação em física, ele pode fazer isso. Aí ele mostra, é viável, o negócio funciona. O que acontece? Todo mundo quer colocar dinheiro. Ninguém, nenhum empresário quer colocar dinheiro só em ideia. O cara quer ver o negócio. Pode ser a coisa mais maluca do mundo, mas não, funciona. Vamos montar agora uma equipe até de engenharia, de software, disso, daquilo, mas a ideia funciona. Então não tem esse cara que teste a viabilidade de uma ideia. O mercado brasileiro é muito, muito pobre disso, né? E eu acho que isso é um caminho aberto para um cara que faz um curso de física, tá certo? Porque ele pode estar nessa fronteira, tá? Que ele nem é um engenheiro e nem é um físico teórico, né? Ele está ali. Esse cara o mercado tem falta, tá certo? Se você quiser contratar 10 caras desses, não existem no Brasil. Obrigada. Mais alguém, gente? Então, acho que a gente vai agradecer de novo ao professor Luiz. Obrigado, Luiz, por preparar toda essa apresentação aí, despender o seu tempo à noite para vir aqui dar aula. E eu acho que a ideia é, de repente, ao longo do semestre, a gente se encontrar de novo. Tá? Então, obrigado. Tá, muito obrigado.